Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração. Vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Os dois textos base que temos usado para esse tempo de meditação, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. Então, Efésios capítulo 1, os versos 9 a 11. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, os versos também 9 a 11. Efésios 3, 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, mais este tempo nós colocamos diante do Senhor, já te agradecendo, ó Deus, pela certeza da fé que temos, por meio da tua graça e da tua bondade, que o Senhor há de falar aos nossos corações. Suplicamos, ó bendito Espírito Santo, que interceda por nós, para que tenhamos os nossos corações aos pés de Jesus, para que juntos possamos contemplar a Ele e nos tornarmos mais parecidos com Ele. Fale ao nosso coração, ajuda em nossas debilidades, Senhor, mova-nos para mais perto de Ti e para mais longe de tudo aquilo que não é a Tua vontade. Ajuda-nos a santificá-lo em nosso coração, mesmo que estejamos cada vez mais embrenhados neste mundo, Senhor, que o nosso coração seja um lugar de habitação da Tua presença. Nós nos colocamos aos Teus pés. Obrigado por este ajuntamento. Obrigado por todos os nossos irmãos que estão ajuntados aos Teus pés, verdadeiramente debaixo da realidade do Teu nome. Senhor, aqueles nossos irmãos, Senhor, que porventura estejam equivocados, ó Deus, com aquilo que se reúnem ou com a forma com que se reúnem, se porventura há também algo em nós que desagrade ao Senhor, que o Senhor mova todos os nossos corações, para que sob a Tua luz possamos ver a Tua face. Te bendizemos e oramos em Teu precioso nome, Jesus. Amém. Vamos dar o 82º passo em torno deste assunto. Para os irmãos que estão anotando, o título sugerido então hoje seria Governo, Unidade, Ressurreição, Glória. Então, Governo, Unidade, Ressurreição e Glória. Então vamos ver em alguns aspectos de algumas sombras do Antigo Testamento a realidade do governo. Então, mostrando para nós que sob o governo de Deus nós temos unidade, veremos o valor da ressurreição e veremos o resultado em glória, tanto da unidade quanto da ressurreição. Então, para a nossa letra A, como de costume, procurando então estabelecer algo que já foi feito em Cristo, algo que nós estamos respondendo e algo então que irá acontecer por conta da nossa resposta, unido então à posição de retorno do nosso Senhor. Então a letra A
os 12 pães da proposição. Os 12 pães da proposição. O que vai ficar em destaque, obviamente, é o número 12, né? Para os irmãos que não sabem, o número 12 na Bíblia significa o pleno governo de Deus, né? Então, os 12 pães da proposição. Para texto base, então, para a letra A, vamos a Êxodo. Livro de Êxodo, primeiramente, capítulo 25. Êxodo 25. Para os irmãos que estão conosco desde o começo, sabe que nós fizemos um estudo até, digamos, exaustivo sobre esse capítulo, que inclui então a construção do tabernáculo. Então nós já estudamos com detalhes um pouco sobre o tabernáculo. E no capítulo 25, então, a partir do verso 23, nós temos aí a descrição da mesa, mas nós vamos ler apenas o verso 30. Então, Êxodo 25, 30. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Se você já quiser sublinhar essa expressão aí, diante de mim perpetuamente. Então, para esse primeiro número 12, né, dentro dessa letra A, nós vamos fazer isso em cada letra. Se você quiser tomar nota, seria o cerne aí do que vamos meditar nessa letra A. O governo do Senhor sobre a nossa salvação. O governo do Senhor sobre a nossa salvação. Nós vamos unir, né, o número 12, que representa o governo, com essa realidade dos pães, né, que toca algo da nossa salvação. Então, o governo do Senhor, ou o governo de Deus, sobre a nossa salvação. Então, literalmente, irmãos, esses pães da proposição, eles significam pães da presença, ou pães diante da face de Deus. Então, literalmente, eles têm esse sentido de representar algo na presença de Deus, essa realidade da presença de Deus. Então, os pães da presença de Deus. Para que nós, então, possamos compreender um pouquinho mais, vamos juntos a Levítico, um pouquinho à frente. Levítico, capítulo 24. Podemos ver então um pouquinho mais sobre essa realidade. Levítico 24. Vamos ler aí juntos então, para compreendermos um pouco mais sobre esses pães. Vai dizer assim a partir do verso 5. Levítico 24, 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E o porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado Arão os porás em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então, dentro do que temos recebido do Senhor, irmãos, é um texto assim que daríamos para, de alguma maneira, nos aprofundarmos até um pouco mais do que vamos fazer, né? Mas não é necessariamente o desejo.
mas apenas citar algo para os irmãos, que, por exemplo, há uma diferença aqui de acesso, né, a esses pães. Então você vê que Arão e alguns outros sacerdotes podiam comer. Então isso é uma pequena centelha, uma pequena semente dessa posição em glória daqueles que serão de fato os filhos sacerdotes. Quem são os filhos sacerdotes? Todos que creem são filhos, mas os sacerdotes são aqueles que foram fiéis, né? Então aqui no Antigo Testamento não é por mérito, ainda que haja algo do Senhor nesse aspecto, né? A partir ali de Arão, toda aquela linhagem. Depois isso vai se concretizar um pouco mais por mérito a partir da tribo de Levi, que eles se arrependeram, e o Espírito vai lançando essa semente do mérito. Eu estou usando a palavra mérito aqui com muita cautela, dentro do contexto do sacerdócio, nunca jamais da salvação, tá? Isso já é bem claro entre nós, essa diferença, né? Graças ao Senhor por isso. Então nós vemos algumas sementes aqui, né? Mas o que mais nos destaca dentro do título, né, esses pães da proposição, falando em essência então da letra A, que é a unidade, né, para aqueles irmãos que estão anotando. Então, com base nessa unidade, veja essa expressão sobre a mesa, né, de ouro puro, né, perante o Senhor. Então, irmãos, essa realidade da mesa é uma realidade muito linda. Nós sabemos que ainda há uma figura que não consta aqui, que é uma borda também, né, toda de ouro, para que esses pães não pudessem cair da mesa. Isso está descrito também lá em Êxodo, tá? Como eu disse, são tantos detalhes, não é o desejo voltarmos nesses detalhes todos, que já estudamos isso no passado, com bastante detenção ali e bastante explicação pela graça do Senhor. Mas o fato é então que esses pães eram sustentados pela glória de Deus, né? Porque tudo que fala de ouro na Bíblia, especialmente quando toca em ouro puro, fala dessa essência pura da glória de Deus. Então, quando nós transportamos isso para a unidade que toca então essa relação da salvação, nós estamos unidos em Cristo porque fomos salvos por Ele, e nós estamos igualmente unidos, e a nossa unidade, ela é fundamentada, ela é sustentada pela própria glória dele. Ou seja, o que glorifica a unidade é a ação de Deus em manifestar a sua glória aos pecadores. Então isso é muito importante, porque o sustento da unidade não está nas ações da igreja, porque isso muito invadiu a nossa mente religiosa, de que a unidade é igual à união ou igual à comunhão. São coisas diferentes, ainda que a comunhão também é distorcida, porque na maioria das vezes que a Bíblia toca em realidade de comunhão, ela toca em realidade de comunhão nossa com o Senhor, que também é sustentada pela mesma glória. Ou seja, a glória da comunhão está em que nós estamos unidos em Cristo, ainda que nós estejamos separados, né? Há muitos irmãos por vários lugares desse mundo afora, mas todos nós estamos unidos na mesma glória. E quando nós pensamos então nessa unidade, o que sustenta a unidade não são as nossas ações, o que sustenta a unidade é a glória de Deus, né? Obviamente concluída e perpetuada na vida do nosso Senhor Jesus, como esse autor então e manifestador dessa unidade, dessa glória, e nós já vamos seguir vendo. Então, como nós vimos no tempo, um dos tempos passados aí, eu não sei se foi o último ou penúltimo, todo pecador, ele necessita de algo de Deus, e não é perdão de pecados, é a glória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o pecador está sustentado pela glória de Deus, ele está unido porque ele foi envolto em glória, né? Na glória do próprio Pai. Então nós temos também essa expressão aí, seguindo aí no verso 8, por aliança perpétua, eterna.
Claro que essa é uma expressão que era usada muito no Antigo Testamento e foi usada, mas irmãos, na grande maioria das vezes, quando se analisa o Antigo Testamento à luz do Novo, nós vamos ver que as ações que estavam aqui descritas em sombra, essas que estavam em sombra, que se cumpriram em Cristo, elas se tornaram eternas. Então essa realidade da unidade é uma realidade eterna, nós estamos unidos eternamente. Então muitas vezes nós nos vemos até separados ou distanciados ou com algum motivo, mas é muito parecido com uma relação familiar, né? Quando nós temos dois irmãos, obviamente, e aí naturalmente nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, esses irmãos, eles podem se tornar, como que diria, né, água e óleo, né? Vamos usar a expressão pejorativa, né, no sentido um bom e um ruim. Eles podem estar um no sul, um no norte. Eles podem estar o mais distante possível nessa terra, mas eles nunca deixarão de ser irmãos. Então, quando nós transportamos para essa realidade de unidade, nós temos essa verdade concluída nessa realidade dos pães da proposição, né? Esses pães representam então, em primeiro lugar, aquelas 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel. Depois isso vai ser estendido para os 12 apóstolos. Isso vai ser estendido depois então, né, de alguma maneira para o governo no milênio, e nós não vamos também entrar nesses detalhes, mas são todas realidades em sombra, em figura dessa unidade que será manifesta então na glória do Senhor. Lembra que nós vimos também num dos últimos momentos, essa aliança eterna aponta ali para Efésios 1:12, para o louvor da sua glória. Então tudo ali começa, o louvor da graça e passa pelo louvor da glória. Então essa realidade da unidade, espiritualmente falando, ela aponta para o passado. Para o passado, né? Quando nós temos uma referência mais enfática de unidade no Novo Testamento, e você pode anotar o texto, Efésios 4:3, Efésios 4:3, e lá diz algo mais ou menos assim: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando nós pensamos nessa unidade, guarde isso, ela aponta para o passado. Por quê? Porque todos foram unidos com Deus em Cristo. Isso é o que a Bíblia define de unidade. Por isso Efésios vai dizer preservar a unidade. É cuidar dela, não é gerar, não é criar, não, é preservar. E o preservar a unidade, nós vamos ver na letra B. Não tem muito a ver com as nossas relações, irmãos. Tem mais a ver com outra realidade que veremos na letra B, mas vamos chegar lá. Então a essência é esse esforço para que nós preservemos a unidade. Agora, de qual unidade nós estamos falando? A unidade daqueles que creem com Deus. Agora, como que nós podemos preservar essa unidade? O que é que pode macular essa unidade? Se eu já disse que você e eu, aonde estivermos, nós não teremos essa união com Deus quebrada, como que um homem pode macular a unidade? Distorcendo, ensinando algo sobre a unidade que não é verdade. Por exemplo, nós podemos perder a unidade com Deus. Isso é um ensino equivocado. Isso é um esforço distorcido contra a unidade. Então, uma pessoa que ensina que há possibilidade dessa unidade ser quebrada, a nossa unidade com Deus, sermos um com Ele, jamais será tocada. Então, nós devemos nos esforçar para preservarmos esse ensino sobre a unidade. Então, é disso que Paulo está tocando ali em Efésios. Por isso que ele vai falar de um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só unidade, um só Senhor, um só Deus, porque ele está apontando para um ser que fez tudo por nós.
Nós temos que nos esforçar para preservarmos essa característica do Deus que temos. Ele é um Deus que se esforçou para fazer algo que é perpétuo, do qual homem nenhum poderá macular, distorcer ou tocar. Então esforcemo-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja, a unidade está preservada no vínculo da paz. Agora a minha pergunta é: qual é esse vínculo da paz? Será que a unidade está preservada no nosso vínculo de paz? Talvez nós aqui, um grupo tão insignificante com relação a número, não estejamos todos em paz um com o outro, nesta manhã. Então será que é nesse vínculo que nós vamos preservar a paz? Será que é esse vínculo que preserva a unidade? Esse vínculo de paz nosso? Irmão, se fosse, pode ter certeza que a paz já estaria quebrada nesta manhã, a unidade. Então, qual o vínculo da paz que preserva a unidade? Justificados, pois, temos paz. Essa paz, este vínculo de paz com Deus, que preserva a unidade que temos um com o outro. Então veja que nós vamos distorcendo, assim como nós distorcemos a obra para manter a salvação, nós distorcemos as nossas ações para mantermos a unidade. Isso, de certa forma, ofende esse pão da preposição, esse pão da presença, que nós já vamos seguir caminhando vendo. Então, preservar a unidade no vínculo da paz. Então, irmãos, nós poderíamos transpor esse assunto teológico numa simples expressão do nosso Senhor Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse eu vos amei é o modelo que preserva a unidade e gera, então, uma paz entre nós, porque temos paz com Deus. Então, quando nós começamos a amar o outro de qualquer outra maneira que não seja como o Senhor te ama, e eu não sei como o Senhor te ama, eu sei como Ele me ama. Eu acho que você sabe também como Ele te ama. Então é como Ele te ama que nós deveríamos amar uns aos outros. Então essa é a forma, é o esforço doutrinário e prático que nós vamos ter como assembleia para preservarmos a unidade. O que vai além disso ou aquém disso não é a unidade no vínculo da paz que temos em Deus, temos com Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. Então esse pão da presença é algo que toca essa realidade de que nós estamos unidos. Então toda essa figura dos pães da presença aponta, irmãos, para esse cumprimento do eterno propósito. Ou seja, o seu cumprimento com a obra ali consumada de Cristo. E quando nós vemos isso, essa realidade da presença, da face de Deus, da face de Cristo, como que isso se deu, como que essa unidade, como que isso está ligado com o eterno propósito, da onde que surgiu isso tudo? Tem um texto, irmãos, também muito simples e bastante conhecido nosso, que nos ajuda dentro desse contexto. Então abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. Verso 6, 2 Coríntios 4, 6. Vamos começar aí devagar nesse texto. Porque Deus que disse, 2 pontos. Então para aí, você já vai unir esse texto aqui, ou essa expressão, porque Deus que disse, com 2 Timóteo 1, 6. Só anota do lado, ou anota no seu caderno aí.
2 Timóteo 1,6 vai dizer assim: porque Deus nos chamou conforme a sua própria determinação. Porque Deus nos chamou conforme a sua própria determinação. É isso que está escrito numa parte ali de 2 Timóteo 1,6. Então, porque Deus que disse, então é Ele que disse, Ele que se determinou. 2 pontos, né? Volte os seus olhos então para 2 Coríntios 4,6. Das trevas resplandecerá a luz. Então, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Agora, irmãos, veja, vá percebendo a intenção de Deus. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Agora, para quê? Veja, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Por que nós estamos lendo isso? Porque qual é a realidade do pão da proposição, ou dos pães da proposição? É o governo de Deus sobre a nossa salvação. Então nós vemos Deus se determinando em, de alguma maneira, revelar a sua glória, para o conhecimento da sua glória. Aonde? Na face de Cristo. Então, irmãos, através de Cristo, que é o nosso pão vivo, de alguma maneira, Deus nos introduziu na sua própria presença. Então nós vemos aqueles 12 pães ali representando aquele alimento sagrado que ia sustentar os sacerdotes. Nós vemos toda essa realidade agora transportada para o Novo Testamento, aonde Deus se determinou manifestar a sua presença. Lembre, irmãos, a presença de Deus é inatingível, é inabitável, é inacessível. Mas o que nós vamos vendo é que em Cristo, que está na presença de Deus, Hebreus capítulo 11, é nesse lugar que Ele está nos conduzindo. É para sermos manifestos com Ele. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque aonde Ele está, está a sua presença, está a sua glória, e nesse lugar é um lugar então que não deveria haver homem algum, mas como nós ouvimos no domingo à noite, hoje há um homem na presença de Deus, e é para esse lugar que a unidade irá nos conduzir, em experiência, porque no fato já estamos lá. Então esses pães, eles têm toda uma simbologia, irmãos, dessa realidade de alimento, de contato, de presença, de legalidade, de autoridade, de sustento e tantas outras palavras que nós poderíamos colocar com relação à figura do nosso pão vivo, que é o nosso alimento, que traz, por ser o alimento em nós, o brilho da face, da glória de Deus nos nossos rostos. Lembra quando Moisés subia e descia? Como que descia o rosto dele? A glória de Deus, né? Aonde que essa glória é vista agora? Na face de Cristo. Mas aonde mais ela é e será vista? Irmãos, quando você come aquele pão ali, é isso que está acontecendo com o seu corpo. E não há nada de místico ali não. Nós estamos comendo o pão vivo, que dá brilho ao rosto. Que dá manifestação da glória de Deus nas nossas atitudes, ações, falar, não falar, agir, não agir, muito mais não agir do que agir. Assim como Lázaro, né? Lázaro é um testemunho vivo, sem precisar de muitas palavras, né? Então, o pão vivo
nos introduziu na presença de Deus. Então essa é uma das formas que nós poderíamos abordar o governo por meio desses 12 pães, né? Então lembra, irmão, são 12, nenhuma tribo vai se perder, nenhum dos filhos vão se perder, toda a igreja será redimida, até mesmo Israel, no que conta ali, o povo judeu também será resgatado, todos aqueles que creem, e assim segue toda esse governo de Deus na salvação da igreja, né? Para que nós possamos habitar na presença de Deus e ao mesmo tempo sermos alimentos, né? Sermos alimentados por Ele, e não por que dizer alimentando uns aos outros. E assim então passamos para a letra B. Então, se a letra A aponta para toda essa ação do Senhor, já estabelecida na cruz, a unidade perfeita, inquebrável, eterna, como diz o autor aos Hebreus, citado domingo à noite, ou na quarta passada, né? Realizada uma vez por todas, né? Inabalável. Então agora vamos ver um pouco mais então da nossa resposta. Então, letra B, as 12 pedras no Jordão. Você pode ir comigo a Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Aqui nós estamos naquele momento então da travessia do Jordão, né? A passagem do Jordão. E Josué capítulo 4, vamos ler apenas o verso 20. Josué 4, 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então, as 12 pedras do Jordão tem a ver então com a ressurreição, que seria a letra B, né? Ressurreição, e o texto aí, Josué 4, 20. Então já é sabido nosso, acho que a grande maioria de nós já sabemos, que Jordão significa descer para baixo, né? Dessa forma mesmo, descer para baixo. E isso então explicado à luz do Novo Testamento, é morrer para que outros possam viver. Morrer para que outros possam viver. Da onde que se tira essa interpretação espiritual, né? Da realidade do Novo Testamento aplicado à figura do Antigo Testamento lá. Porque os que carregavam a glória, né, a arca, sobre os ombros, eles desceram primeiro, pararam no fundo do Jordão, até que os demais atravessaram todos, e depois eles saíram e levaram então essas pedras, né? E nós estamos falando aqui apenas então de um segundo monte elevado de pedras, né? Nós não vamos falar daquele monte que ficou no fundo do Jordão, não é o desejo agora, é apenas o outro. Não quero entrar em detalhes para também não gerar confusão. Então eles levantaram um altar com 12 pedras após a passagem do Jordão, e Jordão então fala desse viver, ou melhor, morrer para que outros possam viver. E então, para qual morrer, vamos colocar assim, essas 12 pedras apontam, né? Já que nós estamos nesse contexto do Jordão, veja que eu poderia unir os dois altares realizados ali, mas vamos ficar com o da ressurreição, porque é o que toca a nossa resposta, porque Jesus já cumpriu, né, de certa maneira, tanto o primeiro altar, que é o morrer, como o segundo, a ressurreição, mas nós vivemos no poder dessa ressurreição, né? Nós vivemos porque Jesus Cristo ressuscitou. Foi porque Ele foi levado aos céus, ressuscitado, é que nós podemos estar aqui nesta manhã. Então, para qual
realidade apontam essas 12 pedras? Então você anotou o primeiro 12 lá, né? O governo de Deus sobre a nossa salvação. Esse segundo 12 aqui significa o governo de Deus sobre a verdade. Perdão, o governo da igreja sobre a verdade. Vírgula, sobre o evangelho. O governo da igreja sobre a verdade, sobre o evangelho. Então, se você observou aí no verso 20, Josué então pegou as 12 pedras e fez uma coluna. A figura da coluna percorre também bastante o Antigo Testamento. Poderíamos fazer um estudo também à parte sobre essas manifestações de coluna, mas nós sabemos qual o significado de coluna à luz do Novo Testamento. Se você quiser tomar nota do texto, um texto também conhecido, 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. E Paulo vai seguir nesse verso 15, escrevendo a Timóteo, dizendo assim, que esse é o fundamento do procedimento na casa de Deus. Vamos fazer uma pergunta então aqui: qual é o fundamento do proceder na casa de Deus? O fundamento é sustentar e proclamar a verdade. Então, quando nós pegamos essas 12 pedras apontando para a ressurreição, nós, em primeiro lugar, vamos sustentar esta verdade: Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Então, essas 12 pedras aqui da letra B, elas apontam para o presente, ou seja, para o que deve gerar e guiar e comandar a vida da igreja e a minha e a sua vida. Nós temos um único papel: sustentar a verdade, proclamar a verdade, pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, quer ouçam, quer não ouçam. Aquele que acolher com mansidão a palavra, esse terá sua alma plenamente salva. Quem reter a palavra terá sua vida guiada, assim como um navio é guiado por um leme. Terá sua vida impulsionada quando o leme está reto, ou cerceada quando o leme vira de lado e fala: calma, dê a volta, vá mais devagar. Então todo o fundamento no procedimento da igreja, dos relacionamentos, de tudo que a igreja deve fazer, deve girar sobre o fundamento de manifestar, de preservar e principalmente sustentar a verdade, sustentar e proclamar a verdade. Agora, se nós estamos tocando no presente, nas nossas vidas, no nosso viver, qual será o resultado então de uma assembleia, ou de um irmão, ou de irmãos, mais precisamente, que sustentam a verdade? Qual será o resultado disso? Lembra que nós fomos unidos em Cristo, e agora nós estamos vendo, e isso agora? Como que isso se dá na prática? Qual será o resultado de irmãos que estão unidos a Cristo e sustentando a verdade? Não estão negociando a verdade. Não estou dizendo que somos nós não, tá, irmãos? Estou dizendo que a palavra diz sobre aqueles que sustentam e proclamam a verdade. Tá? Então cuidado para não deduzirmos coisas inequívocas, né? Que ouvimos e projetamos e que na verdade não ouvimos, nasceu no nosso pensamento. Então qual será o resultado de irmãos que morrem para sustentar a verdade? Porque muitos já morreram literalmente, irmãos. Muitos. Se nós compararmos o nosso morrer de hoje para sustentar a verdade com o morrer de toda a história da igreja, esse nosso morrer hoje não é nem 37 graus de febre. Isso não quer dizer que seja fácil,
mas não quer dizer que seja o mais difícil, tá? Então, abra comigo agora em 1 Coríntios. Capítulo 4. É 2 aos Coríntios. Vamos só situar aqui. Nós temos caminhado por todo esse tempo em torno desse assunto com um propósito, né? Entender que o propósito de Deus é que a glória de Deus será manifesta plenamente na segunda vinda do Filho. Tudo, irmãos, tudo, toda a sua vida, todas as suas ações, todos os seus atos, bons ou ruins, contribuem ou atrapalham para a manifestação da glória do Filho. Então, tudo está envolvido com esse propósito. Toda a chuva que cai, toda vez que o sol nasce, toda nuvem que anda para lá ou para cá, toda cabra que dá cria, todo leão que come a sua presa, toda cobra que pica a sua vítima, tudo, de alguma maneira, coopera para esse momento. Às vezes a gente perde um pouco essa relação, e aí perdemos então a importância pelo fato do qual estamos aqui nesta manhã. Aliado ao que eu já falei no domingo, com o que temos recebido através da vida do irmão João. Então, ao lermos os textos, mantenhamos isso. Eu tenho procurado destacar isso, né, para que os irmãos não percam essa linha de coisa, para que nós saiamos de uma vez por todas do centro das atenções. Então, 2 Coríntios 4, verso 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Então, de novo, são tantas lições, irmãos, que é difícil da gente até passar por um texto assim. Então, precisamos focar. Então, primeiro, vamos destacar aí o verso 14, né? Essa relação aí final, para glória de Deus, né? Verso 15, para a glória de Deus, o finalzinho aí. Então você veja que Paulo dá tantas lições e ensinamentos e consolo e advertência, mas o final é para quê? Para a glória de Deus. Irmãos,
Você sabe que essa expressão já se tornou comum no nosso meio. Toda a glória seja dada a Deus. Que bom que nós falemos assim. Mas, irmãos, nós não podemos perder a realidade dessa frase. De fato, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Depois nós vemos como que Paulo tentando trazer mais um pouco de explicação no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então você veja que ele está unindo as nossas reações ao que vivemos a um peso eterno. Se há um peso, há uma medida eterna, há uma recompensa eterna. Então nós precisamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. E uma outra expressão que eu queria destacar também, esse peso de glória, acima de toda comparação, né? Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem. Esse verso 18, queria que você fizesse um exercício, e aqui eu não estou pedindo para que você seja negligente, não, mas queria que você fizesse um exercício. Vamos ler de novo o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Não vou pedir para você fazer isso agora, mas você provavelmente sabe quem está à sua volta, atrás de você, na sua frente. Se você olhar para essas coisas que você vê aí, você consegue colocar essa expressão, não atentando nas coisas que se veem, em prática? Quando você olha à sua volta, o que você vê? Se você fosse olhar as atitudes daqueles que estão à sua volta, como você veria as atitudes deles? Eu vou explicar um pouquinho mais para ficar bem claro. Quando você olha os pecados do seu irmão, você consegue colocar isso aqui em prática? Não estou pedindo para você negligenciar, eu estou falando de princípios aqui, de atitudes. Porque nós lemos o verso e nós olhamos o verso de uma forma tão linda, né? Tão romântica. Eu não atento para as coisas naturais, eu olho para as coisas de Deus. De fato, não atenta ao seu coração quando você vê o pecado do irmão, num sentido negativo? Como que nós vamos cobrir o pecado do irmão sem sermos atentados? Ou sem sermos levados a pecar mais do que o irmão por causa do pecado do irmão? Porque o pecado do irmão é tão igual ou pior do que um pecado de murmuração por causa do pecado do outro. De novo, terceira vez, não seja negligente com o pecado do outro. Mas o que o pecado do outro gera no seu e no meu coração? Se for murmuração, queixumes e outras coisas mais que brotam no nosso interior, nós não estamos conseguindo colocar esse verso em prática. Então, quando nós pensamos no poder da ressurreição, nós precisamos de fato, irmãos, compreender que nós estamos aqui para nos ajudar, nos corrigir, nos consolar, mas a essência é que todos nós estamos unidos, ressurretos com Cristo, e devemos lutar, nos esforçarmos para caminharmos, então, ajudando uns aos outros. Por momentos nós vamos ter que admoestar, por momentos nós vamos ter que acolher, mas em nenhum momento nós devemos murmurar. Em nenhum momento aquele que está em pecado deve viver pecando. Deve se arrepender o mais breve possível e retornar assim que incidir sobre esse pecado à luz de Deus. Mas o fato não muda, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas.
Então nós temos essa expressão aí, para a glória de Deus, com um eterno peso de glória. Então esse peso de glória traz todo o valor e sentido à ressurreição. Por quê? Porque, irmãos, se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. Se nós não formos ressuscitados com Ele, todo o nosso labor é em vão. Por isso que Paulo está descrevendo todas essas dificuldades que ele passou aí dos versos 7, tem outras descrições que ele vai fazer, né, da sua própria vida, porque ele compreendeu que tudo, em primeiro lugar, é para a glória de Deus, verso 15, mas não só isso, também há um peso de glória eterna que vai sobre ele. E é muito interessante ele usar essa palavra peso, porque ela também pode ter uma conotação negativa, né? Quando você carrega um peso, por exemplo, se você vai a Hebreus 12, livrai-vos de todo peso. Então, veja, pode ser. Por que eu falo pode ser? Porque a Bíblia não é tão clara como será a disciplina, ou como será esse peso, né? Então nós não damos mergulhos tão profundos, mas há aí um resquício na palavra peso, que pode ser um peso positivo, né? Você ter um monte de ouro carregando, né? Na sua bagagem um monte de ouro, ou você pode ter um monte de esterco. Os dois têm peso, né? Mas essa realidade então fica aí embutida.